Olá! Estamos aqui de novo, eu e o Carlos Orfan, para aquela nossa conversa, aquele nosso bate-papo com espíritas progressistas do Brasil. E o Carlos Orfan é um querido, eu vou passar a palavra para ele, ele vai se apresentar e aí nós vamos começar o nosso bate-papo. Carlos, te apresenta, querido. Olá, Suzy, é uma alegria estar aqui com você, conversando com os seus amigos aí do canal, do programa, né? Seja é uma alegria estar aqui falando com vocês, né? E eu sou do interior do estado de São Paulo, né? Esse sotaque aqui vocês vão perceber logo que eu sou do interior do estado de São Paulo, próximo de Minas Gerais. Estou aqui a 80 quilômetros do estado de Minas Gerais. Assim como é fácil reconhecer vocês por esse sotaque bonito do sul, é fácil reconhecer o nosso sotaque interiorano paulista e quase mineiro. É um amor, é um Eu amor. sou de Bebedouro, né? Bebedouro. Cidade próxima da Macro de Ribeirão Preto, próxima de Barretos, que é a capital da festa do peão, né? Uhum. Peão de Boiadeiro, aqui perto. E, enfim, espírita já há 30 anos, mais de 30 anos, 35, e progressista, né? De esquerda. Sim. Fui vereador aqui na minha cidade pelo PT, 2 mandatos, fui presidente da Câmara, candidato a prefeito, e estamos na luta política, né? Que a gente acredita, da esquerda, no nosso caso do PT, e também militante espírita, né? Um pouco apartado nesse momento, afastado por conta dos rumos que o espiritismo tomou no último período, muito conservador, e a gente andou sofrendo Sim. algumas situações, né, até de cerceamento, de exclusão nossa do movimento muito conservador, né? Então a gente acabou se afastando um pouquinho. Mas a gente trabalha na questão do estudo e nas redes sociais com os espíritas progressistas. Sim, querido. É isso. Eu sempre faço 2 perguntas, né? 2 perguntas, e a primeira, tu já mais ou menos começou, mas eu quero que tu te estenda mais, eu quero saber com mais detalhes. Como tu disseste que já está no espiritismo há uns 30 anos, mas conta assim com mais detalhes para a gente, como é que o espiritismo surgiu na tua vida? O espiritismo. Depois nós vamos falar do espiritismo progressista, desse movimento que tá. Como é que o espiritismo surgiu na tua vida? Então, eu sempre tive tendências ao espiritismo, né? Meu tio-avô é um espírita muito... Meu tio-avô teria hoje em torno de 120 anos, por aí, bem velhinho. Sim. Mas já faleceu, né? É o tio Inácio Zola. Ele foi fundador da casa, um dos fundadores da casa espírita mais velha da cidade, e segundo as pessoas aqui, tem a mocidade espírita mais antiga do Brasil, tem mais de 80 anos a mocidade espírita daqui. E o Centro Espírita do Calvário ao Céu, daqui, foi fundado em 1908, fazendo a conta aí, então tem 113 anos, é isso? Depois a gente conta. É de 1908. Nossa, que lindo isso! Que bonito isso, na tua família, então. Então, meu tio-avô é fundador dessa casa, vários outros parentes também envolvidos com a doutrina kardecista, né? Uhum. E também tem uma outra vertente, que eu não sei se você conhece, que é um chamado racionalismo cristão. Não sei se você conhece. Eu já ouvi falar da conscienciologia, né? Conscienciologia, que é aquele que era médium junto com o Chico Xavier, Valdo,
Valdo Vieira. Do Valdo. Não, esse é mais recente, né? Uhum. O racionalismo cristão é uma casa, eles também se autodenominam espíritas. Eu nunca ouvi Eles têm falar. algumas lideranças, um deles é um tal de Luiz de Matos. Tem um livro, mas eles têm uma lógica diferenciada. E meus avós, no caso paterno, esse que eu falei é do lado materno, meu tio-avô materno. Sim. E a minha avó é paterna, né? E o meu avô, que eu nem cheguei a conhecer, e faleceu antes do meu pai casar, ele foi fundador desse racionalismo cristão. Mas daí não tinha como tu escapar mesmo dos dois lados. Eu tinha uma tendência já, né? Sim. Eu tinha uma tendência já espírita, tal. Mas minha mãe era católica. Então eu fui batizado, crismado na Igreja Católica. Né? Mas não frequentava aquela história, não ganhava, não estava naquela história, aqueles dogmas todos, aqueles rituais que não, a gente até respeita, a gente respeita hoje a tudo. Mas quando a gente era garota, a gente até fazia gozação com aquilo, né? Aquele senta e levanta na igreja, né? Então, aquelas coisas e tal. Então, enfim. Então, eu sempre tive uma tendência ao espiritismo. Mas eu nunca tinha estudado, conhecia algumas bases da doutrina de Kardec, a reencarnação, né? Algumas coisas ligadas, sobretudo a reencarnação e a comunicabilidade dos espíritos, né? E o processo a interferência do mundo espiritual na vida material. Sim. Isso tudo a gente aceitava, eu acreditava. Só que aquela história de que a gente vê como é que fala, o senso comum das pessoas também, quando houve espiritismo, até os espíritas propagam isso muitas vezes, aquela história da predestinação, que se você não aprofundar os estudos, você acaba entrando nessa história, porque o movimento espírita reproduz isso. Né? Porque veio porque era prova, veio porque era karma. Castigo. Então, essa coisa nunca me atendeu a minha lógica. Né? A sede por conhecimento que é transcendental, né? Espiritual. Então, eu tinha essas questões aí que eu sempre falava, mas que essa coisa de vir, as pessoas vêm porque tem que sofrer, tem que passar por isso, porque é karma. Absurdo, né, cara? Chega a ser desumano, então, né? Não me ganhava, essa coisa não era legal, mas também nunca tinha parado para estudar. Sim. Até que um dia eu tinha 20 e poucos anos, uns 24, 25 anos, a minha irmã menina, 22 anos. Novinho, bem novinho, os dois novinhos. Minha irmã com 21 para 22, minha irmã mais nova. Sofreu passou por um processo obsessivo intenso. Ai, tadinha. Foda. Desesperador, assim, foi uma coisa que abalou toda a família. E hoje eu reconheço que naquela época eu tive depressão. Na época eu não entendia muito bem o que era. E aí hoje eu entendo que eu passei por um processo depressivo por causa daquele problema tão forte. A minha irmã sempre uma moça linda, inteligente, bonita. Minha irmã mais nova é uma menina muito bonita. E morena, ao contrário de mim, que sou brancão. Ela morena, jambo, bonita. E inteligente, né? Uma das melhores alunas da sala, da escola, sempre foi. De repente, ela chega em casa falando coisas desconexas. Nossa. Né? Fechada em si mesma, assim. Um espanto geral. E ela ficou 3 dias desacordada. Nossa. Dormindo. Depois, 2 dias dormindo. E passou por um processo obsessivo intenso. E aí a gente chamou meu primo, Tico Zola, que era desse filho do tio Inácio que eu te falei, que já frequentava o centro e tal, para ver o que era. E eles fizeram em casa e chegaram a fazer uma reunião ali em casa, no quarto dela, de desobsessão. Chamou um outro companheiro para fazer, na reunião de desobsessão, conversar com os espíritos que estavam ali.
Aí depois ele falou para mim que o processo era muito forte, Uhum. estava muito assediado, tinha muito espírito ali, né? Que coisa. E aí ela passou, ou ela faz tratamento psiquiátrico até hoje. Sim, porque Eu acho paralelamente que tem que ter o acompanhamento hoje, psiquiátrico. na época eu também imaginei, mas nem tanto. Hoje eu vejo mais que também tinha uma questão física. Tinha uma Uhum. doença, Sim. mas Uhum. agravada pelo... A gente nunca sabe o que começa primeiro, né, Carlos? Se é A o... gente nunca sabe. Uhum. Não dá para saber, né? E não dá mesmo, né? Não dá. Ninguém nunca se atreveu a dizer. Porque se alguém se atrever a dizer também, não vai ter certeza, vai É. correr risco de... né? Uhum. Então, é uma coisa meio assim. Mas a gente tem certeza que tinha as duas coisas, né? E depois ela teve câncer, agora depois de mais velha, já está com 50 anos. Né? E, enfim, a vida dela mudou da água para o vinho, assim, né? Sim. E até hoje ela toma muito medicamento psiquiatra, mas já Sim. conseguiu se apresentar na rede pública de ensino, porque ela era professora, aí se afastava, voltava, se afastava, voltava. Todo Uhum. ano, praticamente, ela tinha crise. Hoje, graças a Deus, está bem distanciada uma crise da outra e tal. Mas ela deu muito trabalho por esse processo obsessivo e dessa doença psíquica. E isso, então, nos levou para o espiritismo, para Sim. estudar, para frequentar. Eu passei por 20 e poucos anos, aí eu estava fazendo a minha segunda faculdade, e enquanto isso eu estudava, ia para a faculdade, depois eu tive que trancar a matrícula e continuei estudando, né? Aí me aprofundei um pouco nos espiritismos. O que aconteceu? Que ela saiu do movimento espírita, saiu do espiritismo. Ela depois foi para o racionalismo cristão, que era esse que minha avó, falei da Sim. minha avó, meu pai também frequenta até hoje, o Uhum. racionalismo cristão. Eles chamam, o que a gente chama de reunião de desobsessão, eles chamam de limpeza psíquica. E Uhum. eles sentam em torno de uma mesa e eles falam de fecho, tem o médium, tem o fecho da corrente. Uhum. Então, tem o Sim. presidente, os médiums, não sei o quê, depois tem o fecho da corrente aqui, tem um cidadão, e depois tem um arco com 5 pessoas. Tem uns rituais também, sabe? Sim, E todo mundo sim. vai se sentar, e eles não fazem orações. Mas trabalham Eles com mediunidade. Trabalham com chamam de mediunidade. mediunidade, mas eles chamam de irradiação. E eles chamam Ah. Deus de grande foco, né? Uhum. Eles Para falam nós, a grande foco. irradiação são as preces. Uhum. Então, eles chamam isso, né? É uma doutrina diferente, eles têm um horário certo para Sim. começar, Mas certo para acabar. é bom que ela tenha essa rotina de trabalho mediúnico, né? É Não, bom. mas ela foi e depois saiu também. Ela saiu depois porque ela não se sentia bem. Ela não se sentia Ela bem tinha porque, que obviamente, que a voltar. obsessão apertava, né? Às vezes a gente fala, os obsessores apertam quando ela vai para o estudo. Uhum. Sim, E aí, sim. sim, ela sempre... Aí depois não quis ir mais e tal, e não foi, nunca mais Não. foi. Uhum. Né? É. Ela estava desenvolvendo a mediunidade até um dia que o presidente do centro que ela estava indo, desse racionalismo, falou para ela como é que fala? Ela mistificou, né? Misturava animismo Ela porque ela falou uma coisa que não estava batendo né, com a lógica ali deles. Parece que ela falou ela citou um espírito que estava comunicando, mas a pessoa, enfim, não lembro o que foi que aconteceu. Sim, sim. Aconteceu alguma coisa, aí depois ela falou, ela ficou desanimada, não foi mais, né? Mas eu fico imaginando, ela desequilibrada psiquicamente, não vai ter um monte de crise. Processo obsessivo, então já viu, né? Então aconteceu, Sus, que resumindo, eu fiquei no movimento espírita. Sim. Depois eu me casei com a minha esposa também veio para o movimento espírita, a Adriana trabalhando com a evangelização, que a gente não Sim. gosta do termo. O termo, né? O termo é meio... Eles trabalham, é o jeito também de fazer, né? Uhum. O jeito de escola, né? Que a gente não gosta, mas é o que a gente tinha, é o que tinha para hoje, né? Sim, sim. Eu também me envolvi com alguns movimentos, aí eu comecei a participar do centro, fui da diretoria da casa, né? Fazia as preleções. Sim, tu fazia palestra também.
Fazia, mas aí começou a ser podado. Agora eu vou te fazer a segunda pergunta, então. Mas antes de eu fazer essa segunda pergunta, eu só quero te elogiar o cartaz que está atrás de ti ali, do Fora Bolsonaro, vacina já, sensacional. Essa é uma bandeira, né? Sim, uma bandeirinha. Vacina já. Para a gente usar no dia que a gente fez a atividade do Fora Bolsonaro, né? Sim, sim. Aqui também teve, também foi bem bonito. Mais cedo a gente fez uma forma pequena, né? Mas sim. Uma tigela, cara, mas a gente conseguiu fazer. Segunda pergunta. Ficou, deixa aí, tá ótimo. A segunda pergunta que eu vou te fazer, Carlos, e antes disso, daí eu também quero que tu conte, tu vai me contar, tu vai responder essa pergunta, mas tu já vai emendar e vai contar pra gente o início do Sejus, porque eu tenho que dizer aqui, o Carlos é um dos fundadores, se não o fundador, eu não sei quem foram as pessoas. O início foi aqui, né? O início, mas hoje a gente tem aí várias pessoas que colaboram. Então, a pergunta que eu vou te fazer é como é que esse movimento de espíritas progressistas surgiu na tua vida? E aí tu já conta também como é que o Sejus começou, como é que foi que aconteceu. Então, Suzy, quando a gente avalia que, às vezes, um fato ruim desperta alguma coisa positiva, né? Ou talvez seja a lei de evolução imperando, né? Enfim, quando aconteceu o golpe, né, a gente ficou muito chocado com aquela situação toda. O golpe de 2016, ocorreu que a gente fala, foi o ápice do golpe, que foi aquela farsa do impeachment, né? Mas, na verdade, o golpe começou antes e ainda está sendo dado, né? Ele é um golpe continuado, né? E hoje está sendo desmascarado aí aos poucos, né? Graças a Deus está sendo desmascarado. Mas aquele período de 2016 abalou muita gente. Depois veio a eleição do Bolsonaro, né? Vem a eleição do Bolsonaro em 2018, que ficou pior ainda. Mas esse pouquinho antes aí do Bolsonaro, já começou a surgir movimentos com essa linha, né? Bolsonarista, essa coisa. Sobretudo os dos golpistas, né? E então o movimento espírita a gente começou a se posicionar no movimento espírita e ver o movimento espírita reproduzindo aquela lógica do golpe, aquela lógica do ódio. Depois vem o Divaldo falando um monte de bobagem e outros espíritos falando um monte de asneira, né? Sim. E aqui não foi diferente, apesar de que aqui em Bebedouro nós não temos tantos problemas nas casas espíritas como tem algumas regiões, alguns locais que as pessoas chegam a fazer doutrinação anti-PT, anti-esquerda na tribuna espírita. E foi horrível. Aqui a gente não vivencia isso tão escancaradamente, mas tem aquela coisa velada, né? Tanto é o fato de começar a me isolar, tirar das palestras. Já falar, vai afastando, a gente percebe. Sim, comigo também. E por mais que a gente não discuta política, quando eu ia fazer palestra, discutia, não entrava no mérito, para não dar polêmica mesmo. Mas a gente tem o estrela do PT na terra, já tinha sido vereador com 2 mandatos, tal, sempre no PT, militando, nos sindicatos bancários, tal, fazendo greve, etc. Sim. Então, esse negócio chocou muita gente. Aí eu, assim, a princípio, o que eu pensei? Eu comecei a ver no Facebook, eu vi, se não me engano, a primeira pessoa que eu vi foi a Jussara Volpato. Que ela está nos grupos aí. Sim, adoro a maneira como ela interage, sim. Jussara, né? A Jussara Volpato. Jussara Volpato, sim. Eu vi uma postagem dela numa das atividades contra o golpe naquela época, segurando uma faixa, está lá, espíritas esquerda. Ai, que barato! Ou espíritas contra o golpe, alguma coisa assim. Eu falei, pô, legal, olha que bacana. Aí eu mandei a mensagem para ela, tal. Ela falou que participava de um grupo assim, assado, mas era um grupo, parece que era um grupo no Facebook, né? As pessoas postavam. Então. Sim.
Aí o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou fazer um grupo no WhatsApp aqui em Bebedouro, juntar o pessoal de esquerda aqui para a gente chorar um pouco, né? Porque Sim. a gente está levando muita bordoada aqui no movimento espírita, esse pessoal da direita. E tem muita gente de esquerda no movimento espírita aqui. Tem muita gente de esquerda. Mas é o que eu dizia até, Suzy, não sei se me alongo demais aqui. Não, tem um tempo. Alguma coisa que eu falei com a Câmara, eu falei com várias pessoas. Sim. Falei com onde tanto o seguinte, pessoas que estão de esquerda no movimento espírita estão tão enfronhadas, estão tão impregnadas pela lógica espírita brasileira, do Brasil igrejeiro, sim, e até dogmático, que as pessoas não percebem algumas coisas. Elas são de esquerda na política e dentro do movimento espírita são conservadoras. Sem questionar. Sim. Porque nunca parou para questionar. Nunca parou. A gente vê isso nos estudos. A gente vê isso nos estudos. Para a gente fazer a crítica ao Divaldo, onde eu tenho liberdade, um amigo meu que é de esquerda, os companheiros que são de esquerda, às vezes eu falo assim, vou fazer uma crítica para o Divaldo, aí o companheiro fala, mas o Divaldo tem que ser tolerado, a gente tem que relevar, porque ele tem um belo trabalho, ele trabalhou muito com o movimento espírita. Bom, eu digo sempre, eu às vezes não digo, mas eu tenho uma pinóia, né? Trabalhar como ele trabalhou, eu queria ver trabalhar como... Como o povo trabalha, né? Trabalhar que ele trabalha fácil, né? Usar dudalina, camisa de seda, frequentar as mansões mais belas da Europa, ser convidado para jantares na casa dos milionários, né? Usar o palco espírita para uma tendência que ele tinha de artista e nunca conseguiu, mas conseguiu ganhar o palco espírita para ter aplausos e luzes. Né? E vender livro, né? É fácil, né? Aí é fácil. Fazer palestra. Homossexual, né? Homossexual, não quis assumir a homossexualidade dele, parece que não. Né? Não, e ainda prega de uma forma homofóbica, né? É muito horrível isso. É muito horrível. E aí eu pensava, não, vocês é médio, uma mediunidade muito bacana, uma mediunidade, como é que eu diria? Ele tem uma ostensiva, mas a mediunidade não santifica ninguém, né? A mediunidade não tira todos esses problemas que a gente... A capacidade de ver o mundo espiritual, que ele próprio conta no começo, quando ele era menino, jovem, que ele não conseguia distinguir quem era vivo, quem era morto. Né? Quem era espírito, ele tem uma... Ele estava com todo mundo igual, né? Ele não conseguia... Até que depois ele desenvolveu a maneira de ver, de aprender mais. Mas ele relacionava com o mundo espiritual como se ele estivesse vendo todo mundo. Né? Sim. Pelo menos é o que ele sempre contou, e a gente acredita que tenha sido assim. Então, uma mediunidade extraordinária, e viu nisso uma possibilidade de fazer o que ele queria. Ele não o dinheiro dele na mansão do caminho não é dele, o dinheiro dele usa para comprar roupa dudalina de R$350 a camisa, a calça, o sapato bom, o terno, a camisa de seda, que ele sempre usou antes de usar dudalina e linho, depende da moda. Ele usa o que tá na moda. Muito vaidoso. Essa vaidade dele que atrai. E aí passa uma ideia de espiritualidade completamente falsa, errada, e as pessoas santificam o cidadão. Eu respeito como cidadão, agora como um espírita comum, como pessoa, eu isso respeito. Mas como cidadão, ele é completamente alucinado, na minha visão, e vai lá falar bobagem, chamar Moro de venerando o juiz, enaltecer o Dória, e falar daquela questão de gênero, tal de criada, maluquice da ideologia de gênero, que eles é que inventaram essa história. Falar que é comunista, mais história ainda, que começou com o pessoal, um pedagogo, salvo engano, holandês, né? E as experiências dessa lógica, não ideologia de gênero, mas de trabalhar com a questão da criança, de ocupar o mesmo espaço, de trabalhar homem, menino e menina juntos e tal. Essa lógica foi uma ideia lógica que surgiu num ambiente capitalista, não tem nada a ver com comunista. Não, olha, é um absurdo. Não, aí ele fala aquelas bobagens. Desinformado, então, na verdade. Perdão. Então, Suzy, o que eu fiz?
eu juntei aqui 15 pessoas, Uhum. que era do meu relacionamento, eu sabia que eram espíritas e eram de esquerda, a maioria são petistas. Uns filiados, outros não, mas são simpatizantes do PT. Sim, sim. Deu umas 15 pessoas da minha cidade, bebedouro, eu botei todo mundo no grupo do Zap para a gente discutir junto. Aí eu costumo dizer o seguinte, olha como é que é a história, né? Hoje, 3 anos depois, 3 anos e pouco depois, Sim. 3 anos e meio, mais ou menos, o único espírita de esquerda que ficou nesse grupo, daqui de Bebedouro, quando nós iniciamos, fui eu. Todos Sério? saíram. Sério? Mas saíram Mas saíram logo no começo, nem nunca chegaram a ter participação efetiva. Sim. E daí, a partir daí, tu começou... Companheiro de esquerda. Né? Mas que... E depois veio a pandemia também, a gente nunca aprofundou a conversa e tal. Eu gostaria muito de, num momento, poder aprofundar a conversa com esses companheiros. Coloca eles no Sejus agora, quem sabe? Não, eles saíram, né? Enfim. Ah, eles estavam no Sejus. Eles estavam no Sejus, né? Assim, do grupo. Não chamava Sejus, mas era um grupo, né? Tá. Chamava Espírita... esse eu não expliquei, né? Eu coloquei o nome de Espíritas de Esquerda. Quando eu entrei, era esse nome. Você devia estar com a gente, você estava com a gente nesse período. O que aconteceu? Aí um grupo que era de Bebedouro, aí eu falei com a Jussara, tal, ela falou algumas coisas e foi aparecendo outras pessoas querendo participar. Aí apareceu um monte de gente. Aí apareceu você, apareceu o Elias em Goiás, apareceu a Carla em São Paulo, apareceu o Felipe Albani no Rio de Janeiro, apareceu a Ana Cláudia, depois apareceu a Ana Cláudia em Alagoas. Sabe que eu até hoje eu não sei quem foi que me colocou no grupo, no Sejus. Alguém me colocou no grupo. Hoje não dá para saber mais. Passou, e aí foi entrando pessoas, e a gente começou, o Gilvan participava muito lá de Santa Catarina, a gente precisa aprofundar isso, a gente precisa criar uma outra forma de se organizar, vamos mudar o nome, aí teve gente que saiu porque não queria mudar o nome, lembro que teve um companheiro do Rio. Acho que era do Rio, um companheiro negro. Eu me lembro quando o grupo foi invadido por um bolsonarista que começou a postar pornografia. Meu Deus! Que tristeza! Entraram no nosso grupo, verdade. Que horror! Que horror! E aí a gente começou a incomodar um pouco, né? E aí começou a crescer, né, Suzy? Começou a crescer, nós criamos um canal, fazer um programa, depois que legal. Aí a gente mudou para Sejus. Aí fizemos um manifesto, Sejus, tiramos todo, né, fizemos um tipo do estatuto, criamos algumas regras, um manifesto, né, do Sejus. Sim. E o nome, nós escolhemos o nome, né, que passou a ser Sejus, né, Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social. Sim, o nome é muito bonito. Marca, a princípio o Gilvan fez. Hoje a gente tem algumas marcas já diferenciadas, mais modernas, tal, que outros companheiros foram sugerindo, a Carla, tal. Enfim, aí hoje e depois aí conhecemos outros companheiros, fomos crescendo aí, o Sérgio Aleixo, quem mais? Palácio de Elias. Agora Encontre, o Elias participou, já estava com a gente, né? Enfim, vários companheiros começaram a surgir e a gente tinha um programa que a gente fazia o programa. O Patrick do Pará. O Patrick Paraense, que parece que está um pouco afastado, não tenho visto ele. Questões profissionais, ele diz. É. Todo mundo está com a sua luta, né? Cada um tem a sua luta. Verdade. E, enfim, aí ficou dessa forma, né? E a gente encontrou aí depois também, para expandir um pouco mais o trabalho nosso, a gente encontrou o Mauro Lopes, né, do canal Paz e Bem, ligado à TV 247, sim, que convidou, através da Carla, que é conhecida, que já era amiga do Mauro Lopes, a fazer um programa no canal Paz e Bem sobre espiritismo, que é o caminho do espiritismo. Hoje a Dora Encontro também faz um programa lá, só dando palavras para um bom dia, né? Uma coisa assim. E outros companheiros, enfim.
Então, a gente cresceu, chegou nesse estágio. Aí entrou o Felipe também com inovações. Hoje tem um grupo da juventude que está começando a caminhar. Que legal. Até agora a gente tem coisa no Instagram, tem coisa no YouTube, no Face, tem vários. Que maravilha, né? Que coisa linda, né? Nova. Tem algumas que eu nem sei operar, mas o Felipe vai lá, mexe. Algumas coisas eu acompanho, outras não, porque não dá tempo. Aí entrou também meu lado mais da militância política, né? Eu me afastar nesse um pouco no ano passado, em virtude da campanha eleitoral. Eu fui candidato aqui na minha cidade pelo PT a prefeito, eu já fui vereador 2 vezes pelo PT e tal. Sim. E para a gente tentar eleger vereador. É a questão da tua vida, Então, foi nesse sentido aí. Eu fiquei muito feliz, porque a gente conheceu muita gente. Eu estive em Bragança Paulista, conheci o Sérgio Aleixo lá, conheci a Ana Cláudia Laurindo lá, conheci a Dora Encontro, estive com a Carla lá, tivemos juntos em São Paulo assistindo o filme Kardec. Sim. Lá no Shopping Paulista, quando eles estavam lá, a Dora estava lá, e calhou de eu estar lá também em São Paulo, e a gente assistiu juntos. E foi, enfim, foi muito, muito prazeroso a gente estar junto. Uma construção linda, né? Uma construção coletiva. Eu me lembro, Carlos, não sei se tu vai te lembrar, tudo que acontecia dentro do Sejus era feito através de votação. Tudo. Sim, até hoje. Né? Até hoje, sim. Até hoje tem menos coisa para a gente votar, porque já está tudo elencado os livros, mas daqui a pouco a gente começa a votar. Sim, surgiu uma dúvida, vamos fazer uma votação. Porque daí não tem problema, a coisa foi decidida pela maioria, né? E tinha pessoas que... uma coisa consensual, não tem necessidade de votar, é consensual. Sim, daí a gente faz consensual. Na maioria dos casos, a gente vota todas as propostas, né? Muito legal. Isso é um exercício de democracia, né? Um exercício de democracia. Mas eu me lembro que tinha alguns companheiros nossos que ficavam meio bravos, chateados, por não querer participar do processo, que era longo, que tinha que esperar todo mundo votar. Eles diziam assim... Nossa, nós vamos ter agora votação para ver se vai ter votação. Aí eu me diverti. E aí tem de tudo, né? Nessa relação tem de tudo, né? E aí, às vezes, eu na coordenação, aí eu fiquei como coordenador, né? A Carla me chamava, a pessoa chamava, o Carlos é o coordenador. Eu falei, pera, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu fundei aqui e tal, a gente cresceu, mas eu acho que a coordenação é muito mais do que eu. Eu posso ser um dos coordenadores, mas a coordenação tem mais gente aí. Que ficou grande, então, né, Carlos? Mais gente na coordenação, o Felipe, a própria Carla e outros companheiros aí que se juntam a outras coordenações aí de outros trabalhos. Ficou muito legal. Muito, muito legal, muito legal. E a gente vai crescendo junto. Pode notar como não existe ali uma discussão que termine mal. As discussões, elas são muito argumentativas e nunca terminam mal. Não tem problema, né? As pessoas nem sempre estão bem. Uma vez eu fiquei muito chateado porque uma companheira me chamou de usar teve um problema. Bolsonarista, né? Teve um problema, Eu queria arrefecer a discussão, então fui postando em dose, assim, palavras uma atrás da outra, bem devagar, porque o clima estava pesado. Eu nem sabia, foi uma coisa que foi uma intuição na hora de eu falar devagar para a pessoa se acalmar. Ela falou que essa era uma tática bolsonarista. Olha só! Não usa mais essa tática. De impedir a discussão. Sim. De impedir a discussão. Os companheiros saíram, ficavam chateados. Mas tu sabe que ela retornou para o grupo? Ela retornou para o grupo. Eu nem lembro quem era a companheira. Eu sei, mas não vou dizer. Mas ela está conosco novamente. Então, eu acho... Alguém me falou, não, a companheira não estava lá muito bem, ela estava passando por um momento difícil e tal. Tocar o barco. Isso é assim. Tem muita gente junta, muita gente com conhecimento, porque aquilo ali é um grupo, acho que está com quase 300 pessoas, né, Carlos? Quase 300 pessoas. Estava 200 e kkk já há algum tempo, deve estar batendo os 300. Então, tu imagina num grupo onde a argumentação ela flui. Nossa, eu às vezes não consigo acompanhar todo o fluxo. Eu não tenho acompanhado mais, infelizmente. É muito conhecimento, sabe, sendo colocado ali. Uma aula constante. É impressionante o grau de conhecimento que é colocado. Então, a gente aprende muito. E, é verdade. Ao mesmo tempo... Eu aprendi muito nesses 3 anos. Nossa! Eu passei a entender melhor o que é o espiritismo
progressista, de fato. Qual é a interpretação real de Kardec? Quer dizer, real não, pelo menos a nossa visão mais avançada. A gente também não pode ser dono da verdade. Né? Não, claro que não, a gente tem que ter muita humildade. Mas assim, nossa, para mim foi sensacional. Essa questão de contextualizar a doutrina foi sensacional, porque me abriu luzes. E depois de ter assistido o filme também, Kardec, eu não consegui assistir. O filme provavelmente não é uma perfeição, não é uma, mas ele abriu mais luzes também sobre o nosso entendimento do trabalho de Kardec, né? Então, é muito legal. Eu acho que foi muito bacana mesmo a gente se encontrar e estar trocando experiências, informações, conhecimento. A pena é que a gente, depois da pandemia, a gente tendo que ficar cada um no seu canto, né, isolado. Quando tudo melhorar, nós temos que fazer um seminário, né? Pois eu acredito que sim. Vamos ver o que a gente consegue fazer para estar mais junto. Fazer um encontro. E hoje tem gente do país todo. Você está aí no Sul, eu estou aqui em São Paulo, tem a Ana de Alagoas, tem... Não, é muito lindo, é muito lindo. A gente... Goiás, enfim, né? Exatamente. Tem gente de Fortaleza. O Helder. O Helder até eu acho que saiu, mas por não conseguir acompanhar. Tem pessoas que não conseguem... o Helder, porque o Helder eu me relaciono com ele através das redes sociais. É um querido. Mas, enfim, a gente não perde as pessoas... a gente não perde as pessoas de vista, né? E é isso, né, Carlos? Eu acho que agora, por essa nossa conversa aqui, Carlos, a gente podia ficar umas 5 horas conversando, porque tem papo, viu? Mas nem que a gente faça, de repente, um outro encontro num outro dia para falar outras coisas. Mas hoje, agora, para fazer assim, um encerramento esse nosso bate-papo tão bacana, deixa uma mensagem bonita, uma mensagem de esperança, daquelas assim, para puxar para cima, né, as pessoas. Porque tem muita gente tristinha, sabe? Tem muita gente com muito problema e nós, né? Todos nós estamos mais ou menos assim. Mas vamos encerrar esse nosso papo com uma injeção de otimismo. Pois é. Nós, espíritas, nós temos uma vantagem nessa questão, porque a gente sabe que as coisas são lentas. As transformações são lentas. Graduais, são lentas. Mas a gente sabe que também ela virá. Ela virá. O nosso trabalho, mas virá. Né? Então, o bolsonarismo vai passar. O fascismo vai passar. Agora, vai passar quando? Tem gente que espera que seja, eu quero que acabe amanhã. Eu quero que as coisas aconteçam amanhã. Eu quero que nós construamos uma sociedade justa, fraterna e solidária para agora. Eu quero ver isso. Nós, espíritos, sabemos que as coisas não são assim. Que a gente trabalha com a ideia do longuíssimo prazo, que a gente reencarna. Né? Então, eu acho que a gente tem uma vantagem nisso. Eu fico imaginando a pessoa que é religiosa, mas não é reencarnacionista, o que move ela querer transformar a sua realidade. Né? Porque as pessoas falam assim, nós precisamos deixar uma geração melhor para os nossos filhos, os nossos netos. Isso até é mais bonito ainda, porque você vai deixar para terceiros. Mas nós espíritas sabemos que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tataranetos, somos nós de novo. Somos nós reencarnando de novo. Ou seja, nós vamos ter que construir uma sociedade melhor para nós também lá na frente. Que a gente vai reencarnar e vai vivenciar tudo isso aqui. Né? Então, a mensagem de ânimo, Suzy, que eu posso deixar, olha, isso passa. Isso vai passar. Porque nós vamos construir um mundo regenerado e um mundo feliz lá na frente. E um mundo celestial divino lá na frente, como diz Kardec. Então, esse processo é um processo inexorável da construção de um mundo melhor. Né? E vai acontecer. Demora a acompanhar. Então, eu diria paciência, perseverança na luta e fé sempre. A gente vai construir um mundo melhor, com certeza.
porque isso é Kardec. E a gente vai se fortalecendo, né? Quando um cansar, a gente pega a mão e vamos junto, vamos todo mundo junto. Se abraçando, se fortalecendo. Se a gente não estiver aqui encarnado, a gente vai estar ajudando a construir esse mundo do lado de lá. Porque exatamente. A vida, ela não cessa. São dois lados da mesma vida. Como diz a música do Milton lá, né? O treino é que é a mesma estação, a chegada e a partida, né? O mesmo trem que sai é o mesmo trem que chega, enfim, né? É isso. Então, são dois lados da própria vida que a gente vai lutar sempre. Então, é isso aí, moçada. Não vão desanimar, não. Não, é paciência e perseverança. E resistência. Lutar sempre. E no momento mais imediato é dizer que Moro é bandido, que Dallagnol é mais bandido ainda, que são entreguistas, venderam o país, prenderam o Lula para vender o pré-sal, para entregar as nossas riquezas e a soberania nacional. Isso. Se Deus quiser, nós vamos ganhar esse debate um pouco na frente. Agora, nós vamos construir o socialismo daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos? Não vamos, a gente sabe que não. Mas a gente sabe que esse é um processo de acúmulo, e ao longo das existências, das reencarnações, nós vamos construindo um mundo melhor, certamente. Eu adorei. Adorei conversar contigo, querido. É isso aí. Eu também gostei, Suzy. Coisa boa. Coisa boa. A gente vai se encontrando e vamos continuar mantendo o Sejus o mais unido possível. Fica bem, fica com Deus. Muito obrigado pelas tuas palavras. Até a próxima. Eu também. Fica com Deus. Tchau. Tchau para todo mundo.